Precisamos avançar na consciência negra. A política de consciência se faz com atitudes. É uma data secundária, de segunda classe. Cada feriado no Brasil gera um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais. Esse país tem 57% de pretos e pardos. Mais um feriado é prejuízo. Negros e negras se sacrificaram pela democracia. Vai afetar diretamente o PIB. Nada contra que se haja negociação. Sem passar no acordo coletivo, não terá. E domingo que vem agora? Já vai estar ilegal. Querem é mais desemprego. Vamos trabalhar domingo e feriado aqui. Esta semana, o plenário Ulisses Guimarães voltou à carga com uma série de aprovações. Na terça-feira, os deputados aprovaram regime de urgência para 7 propostas, entre elas a que declara feriado nacional o 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A matéria agora está pronta para ser analisada em plenário. O Dia da Consciência Negra já é uma data no calendário nacional desde 2011, mas é uma data secundária, de segunda classe. O Congresso Nacional, naquela época, julgou que o dia não merecia ser levado ao patamar de feriado nacional. Ou das duas, uma. Ou o PIB não andou mal por conta de feriado e não faz diferença nenhuma encher o calendário de feriado, ou realmente deve se limitar a quantidade de feriados, porque isso inviabiliza a produtividade. Mormente na atual situação, onde reestruturaram a questão do trabalho aos finais de semana, o que vai tirar o emprego de muita gente e vai afetar diretamente o PIB. O país tem 57% de pretos e pardos. Então, nesse instante, é preciso um reconhecimento de todo o que foi feito por esse país em relação aos negros e pardos. Então, nesse instante, nós estamos reivindicando para que se possa fazer uma reflexão e que possa fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. Quem está falando aqui é um deputado preto e que entende que nós temos racismo sim nesse país. Agora, que entende também que não é apenas estabelecendo um feriado a mais no Brasil que nós vamos conseguir mudar o quadro de racismo que nós temos em nossa nação. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, segundo a CNC, cada feriado no Brasil gera um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais. Um país que teve quase 400 anos de escravidão, agora tem pouco mais de 100 anos de falsa abolição, não pode negar que o racismo é uma mazela que organiza e estrutura as relações desiguais desta sociedade. Nós precisamos avançar na consciência negra. Tem 6 estados que já tem feriado. Não tem nada de racismo, nada contra negro, preto ou branco, nada contra, para entender. O que nós precisamos é trabalhar. Mais um feriado é prejuízo. Tem que saber que empreendedores, um dia parado, é um prejuízo de quase 3 bilhões. Quando pensamos a fome, a violência, a mortalidade materna, a violência obstétrica, o feminicídio, a pobreza, nós vamos encontrar pessoas pretas e pardas vivendo no corpo esses indicadores dramáticos. Ao mesmo tempo, há uma invisibilidade de intelectuais, de cientistas, de produtoras de tecnologia negras, de escritoras, de negras nas artes, que precisam também de visibilidade. O presidente Lula disse que o Brasil não rendeu bem porque tinha muitos feriados. Agora o governo está estipulando um novo feriado. E pasmem, novembro, dia 2 já é feriado. Dia 15 já é feriado. Vamos ter mais um feriado no dia 20. A política de consciência se faz com atitudes. Zumbi, Dandara,
tantos outros heróis e heroínas negros e negras se sacrificaram pela democracia, pelo direito à voz, pelo direito à visibilidade e, principalmente, para que nós estivéssemos aqui hoje fazendo avançar um Brasil que se esperança através do combate ao racismo e a favor da democracia e da equidade. Nós não temos um dia nacional colocado como feriado para nenhum desses negros que lutaram contra a escravidão e puderam demonstrar que o Brasil pode ter uma convivência de negros, de brancos e de indígenas, assim foi Palmares. E Vossa Excelência conhece bem a história de Alagoas, conhece bem a história de Palmares e sabe que Zumbi, herói da pátria, tem também o 20 de novembro a consciência negra. Outra urgência aprovada foi ao projeto de decreto legislativo que permite o funcionamento do comércio aos domingos e feriados ao cancelar a portaria do Ministério do Turismo assinada na semana passada, que impõe acordo coletivo como pré-requisito para liberar o trabalho nesses dias. Agora a proposta pode entrar na pauta de votações a qualquer momento. Nós apresentamos esse requerimento com vistas a dar condições de que o comércio e os serviços possam abrir normalmente e nada contra que se haja negociação, que se busque negociação, mas você não pode mudar a regra do jogo sem que você tenha tempo para você até negociar e fazer isso. Hoje, várias entidades do comércio, pequenos e microempresários, alguns de categorias não organizadas em sindicatos, se beneficiam e abrem todos os dias. O hábito de abrir comércio e serviço, sábados, domingos e feriados, já é, de certo modo, regulamentado. É uma portaria que vem na contramão da história, né, impedindo trabalhar no sábado e domingo, inclusive farmácia, supermercado, açougue. Bom, mas se tiver um acordo coletivo na convenção, mas e domingo que vem agora? Já vai estar ilegal, vai ser multado, vai ser fechado. Essa portaria revoga uma portaria do governo Bolsonaro para também favorecer, fortalecer e garantir o direito de representação das entidades sindicais que legitimamente representam os seus trabalhadores. Então não há nada demais em relação a isso, né? Nós somos contrários a votar essa urgência, porque justamente uma mesa de diálogo está aberta e tenho certeza que estaremos ali em conjunto uma boa proposta. O Bloco União quer primeiro parabenizar essa pauta para evitar esse retrocesso sendo imposto à liberdade econômica e especialmente ao trabalho digno, decente, trabalho honrado de milhares de brasileiros que diretamente, sem a interferência dos sindicatos, puderam negociar esse modo de trabalho nos feriados. A lei é clara. Se o trabalhador convidar um patrão convidar um operário para trabalhar no dia do feriado, vai passar no acordo coletivo, vai regrar, porque onde convir, no dia de domingo, tem uma hora melhorada, tem uma compensação. No feriado também deve ter. Mas, neste caso, sem passar no acordo coletivo, não terá. Não querem que o povo trabalhe no feriado domingo, ou seja, querem mais desemprego. Então, é preciso que se haja com seriedade. E outra coisa, o trabalhador que às vezes só tem o domingo para fazer uma compra, vai ficar impedido de fazê-lo. Eu vou fazer um desafio aos deputados, então. Vamos trabalhar domingo e feriado aqui. Porque os senhores vão votar para que o trabalhador trabalhe no domingo e no feriado sem ampliação dos seus direitos. Mas não fazem a mesma coisa para vocês aqui. Então, quem botar a sua digitalzinha ali, vai estar dizendo para os trabalhadores do Brasil: estou votando para que você trabalhe domingo e feriado sem a garantia de direitos que são básicos. Ainda na terça, os deputados aprovaram a fixação temporária de preços do serviço de praticagem nos portos do país.
E também o projeto de lei do Senado que diminui o recolhimento de FGTS e INSS pelos patrões que contratarem jovens de 18 a 29 anos em seu primeiro emprego. O texto da relatora deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, retoma regras gerais do programa Carteira Verde e Amarela, objeto de medida provisória que perdeu a validade. Por ter sofrido mudanças, a proposta retorna ao Senado. A livre negociação entre patrão e empregado é uma ilusão, porque a condição de negociação do patrão é muito mais favorável do que a do empregado. Ainda mais numa economia de alta rotatividade da força de trabalho, de um nível de desemprego, apesar de menor a partir desse governo, ainda relativamente alto, e que, portanto, os trabalhadores acabam sujeitados a aceitar condições que precarizem ainda mais a sua remuneração e os seus direitos. A busca do primeiro emprego, onde o cidadão muitas vezes não tem um currículo à altura do que poderia ter, ou a recolocação no mercado de trabalho de pessoas que têm mais de 50 anos, facilitando o relacionamento entre patrão e empregado, é uma busca que não onera absolutamente nada para o Brasil a priori, mas que vai melhorar a política de geração de emprego do Brasil. Agora chantageiam a classe trabalhadora dos jovens de 16 a 29 anos e pessoas acima de 50 que têm muita dificuldade de ser recontratadas ou contratadas no mercado de trabalho, diante de uma lógica de precarização. E vendem que isso vai gerar empregos, quando na verdade significa retirada de direitos, quando significa empregos precários. Realmente há uma redução no recolhimento de fundo de garantia e há uma redução do INSS patronal para viabilizar e para que as pessoas tenham interesse em dar emprego para essas pessoas. Então, aqui não tem precarização de direito, aqui tem geração de oportunidade para gerar emprego, para gerar dignidade, coisa que hoje milhões de pessoas no nosso país não têm. Para os jovens deste programa, dos 18 em diante, ele vai para a empresa ter um desconto do recolhimento do fundo de garantia, que quem terá menos fundo de garantia vai ser o trabalhador, mas a empresa paga menos. Vai pagar menos do recolhimento da Previdência, que vai dificultar o fundo da Previdência para garantir uma aposentadoria e previdência qualificada para todos. E ainda, este jovem não vai ter a obrigatoriedade da empresa de dar qualificação ao trabalho. O projeto é excelente porque ele não estimula somente o primeiro emprego, mas ele estimula também a realocação do funcionário que não tem mais o emprego depois dos 50 anos. Só não digo que o projeto é perfeito porque nós gostaríamos que essa redução de alíquota fosse muito mais extensiva, não fosse tão restritiva, não tivesse tantos parâmetros. Quando o projeto precisa tratar da juventude dos 16 aos 26 anos ou até aos 29, e ao mesmo tempo, dentro dele tem uma emenda para as pessoas acima de 50 anos, significa que as legislações, algumas que passaram aqui, não solucionou o problema da precarização e da geração do emprego e renda, muito pelo contrário. As grandes empresas vão demitir 20% dos seus trabalhadores para colocar no lugar outros 20% de trabalhadores com menos direitos, com relações precarizadas. É exatamente isso que está disposto nessa proposta. Isso é bom? Evidentemente que não é bom. É péssimo. A contribuição que o patronato deve fazer para garantir ao final a aposentadoria, isso está diminuindo. Não adianta dizer que não está, não adianta querer provar que não está.
Isto nós sabemos que o que está acontecendo é a precarização do trabalho. Enquanto o trabalhador jovem tiver na sua atividade laboral, mas também depois na aposentadoria estará muito ainda mais precarizado. Já na quarta-feira, o plenário aprovou o texto base do projeto que torna agosto o mês do combate às desigualdades. Aprovado também o refinanciamento de dívidas rurais de até R$100 mil e a prorrogação de incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação da Sudan e da Sudene, ou seja, localizadas na Amazônia e na região Nordeste. A Câmara, no entanto, rejeitou a emenda do Senado que estendia o benefício a empresas do Centro-Oeste situadas na área de abrangência da Sudeco. A matéria segue para a sanção presidencial. Por isso é tão importante prorrogar isso, não para ter áreas de privilégio, mas para buscar corrigir distorções e até porque nós não teremos uma ilha de riqueza cercado de miséria. É necessário que o Brasil tenha um equilíbrio no desenvolvimento. Saiu dessa casa aqui um olhar específico ao Norte e Nordeste. E o Senado cuidou de inserir o Centro-Oeste no texto. Então, vem daqui com a Sudã e Sudene, e o Senado inseriu a Sudeco. Por essa razão, por estar preocupado com o desenvolvimento do Brasil e do meu estado do Mato Grosso do Sul, mas especialmente do Brasil, eu acho que não só a Sudeco deveria estar fazendo parte dessa realidade, como todo o país sem exceção. Este projeto que nós já aprovamos aqui, aprovamos por votação simbólica, foi para o Senado, foi aprovado, apresentaram uma emenda, incluindo o Sudeco, porque ela é só do Norte e do Nordeste, e este projeto teve uma resistência muito grande do governo, uma vez que as outras regiões, ele já estava vigente, termina a vigência da lei que renovou por 4 vezes a concessão desse benefício, termina dia 31 de dezembro. A Federação Pessoal Rede é muito cautelosa quando se trata dos tradicionais incentivos fiscais. Ao fim e ao cabo, eles terminam por favorecer muito algumas empresas. A Vale, por exemplo, na Amazônia, já foi beneficiada em 18 bilhões a extração de minério dos Carajás, com os problemas ambientais que isso causa. Ainda assim, entendemos que o relatório do deputado Bismarck é positivo no sentido de não ampliar para a Sudeco. O projeto, quando seguiu para o Senado Federal, foi incluída a Sudeco, que é muito meritório. Eu entendo e compreendo que parlamentares do Centro-Oeste, sejam senadores, deputados federais, que fui procurados, queiram incluir essa superintendência. Porém, não há, como no caso da Sudã e da Sudene, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais 5 anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a Sudeco que gera insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda. Por isso que, para nós, tão importante essa prorrogação no Nordeste, que diminui desigualdades. A solução que deram para a região Norte e para a região Nordeste é a indústria, é industrializar. Se acabar o incentivo fiscal, nós perdemos os empregos da região Norte e vai haver uma grande imigração para Sul e Sudeste. E o Brasil não quer isso. Nós queremos unir o nosso país. Não poderá existir cidadão de segunda categoria. Benefícios fiscais podem ser um instrumento importante para a redução de desigualdades, inclusive desigualdades regionais, mas isso tem que ser feito com critério, numa visão panorâmica e com planejamento, não de forma indiscriminada. Quem tem recursos em abundância para investir em uma empresa, não vai querer investir no Nordeste se não tiver incentivos fiscais. Ele vai procurar os estados mais desenvolvidos, com aeroportos e portos melhores, infraestrutura de estradas. O Distrito Federal faz parte da região Centro-Oeste e eu não tenho como votar contra a emenda do Senado que inclui o Sudeco. E, aliás, a Sudeco significa, é também fundamental para que você possa ter um desenvolvimento regional.
Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Que essa casa faça o encaminhamento com a maior brevidade do mundo daqueles projetos que são importantes para que nós possamos atender mais da metade do estado do Rio Grande do Sul, que está literalmente embaixo da água. Famílias que perderam tudo, pouco depois tentaram reconstruir e já perderam tudo novamente.